Olá, eu sou o pastor Rogério Correia e esse é o podcast Pensando sobre Verdades Eternas. Seja bem-vindo. Atendendo a pedidos, hoje nós começamos uma nova jornada de compreensão de um tema que é muito espinhoso a nós e ao mesmo tempo muito caro, que é o tema da morte, da ressurreição, de para onde iremos, o que acontecerá conosco após a morte. Todos nós sabemos que a morte é inevitável ao homem, desde que o homem existe, desde que o mundo é mundo. Os homens têm morrido e nós temos de alguma forma nos preparado para isso. Aliás, alguns filósofos muito importantes, como Nietzsche, o próprio Freud e tantos outros, nos falam que as experiências que conduzem o homem à morte de alguma forma ajudaram a constituir o homem, sobretudo o homem moderno, por causa da sua reflexão sobre o que acontece após a morte. Por não ter uma perspectiva cristã, portanto, não ter uma perspectiva divina a respeito da morte, muitos começaram a enfatizar os aspectos da vida na Terra. Daí tantas reflexões e tantas filosofias sobre o modo de viver, as condutas éticas, morais e etc. Da perspectiva cristã, a morte não é exatamente um mistério totalmente desconhecido, porque a Bíblia, como o livro que nos ensina todos os aspectos do viver, nos fala de maneira clara e direta sobre esse momento pelo qual todos nós passaremos, a não ser aqueles que ainda estiverem vivos quando o nosso Senhor Jesus voltar. Então eu quero começar refletindo brevemente com você sobre Eclesiastes capítulo 12, o mesmo livro de Eclesiastes que no capítulo 3 já nos diz que há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Há um tempo para nascer e há um tempo para morrer. Portanto, vida e morte, nascimento e morte faz parte do ciclo de vida de todo homem e de toda mulher comum que pisa sobre a face da terra, excetuados aqueles que estiverem vivos quando o Senhor Jesus voltar. Eclesiastes capítulo 12, versos de 1 a 7 nos diz: lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e antes que se aproximem os anos em que você dirá, não tenho satisfação neles, antes que se escureçam o sol e a lua e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva, quando os guardas da casa tremerem e os homens fortes caminharem encurvados, e pararem os moedores por serem poucos, e aqueles que olham pelas janelas enxergarem embaçado. Quando as portas da rua forem fechadas e diminuir o som da moagem, quando o barulho das aves o fizer despertar, mas o som de todas as canções lhe parecer fraco, quando você tiver medo de altura e dos perigos das ruas, quando florir a amendoeira, o gafanhoto for um peso, e o desejo já não se despertar. Então o homem se vai para o seu lar eterno, e os pranteadores já vagueiam pelas ruas. Sim, lembre-se dele, antes que se rompa o cordão de prata ou se quebre a taça de ouro, antes que o cântaro se despedace junto à fonte, a roda se quebre junto ao poço, o pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus, que o deu. Então, esse texto do sábio Salomão nos ensinando a respeito do valor da vida e, sobretudo, da morte, é um texto muito utilizado, inclusive, em muitas empresas funerárias. Ficam aqueles mastros atrás dos caixões com estas escritas: o pó volta ao pó e o espírito volta a Deus. A primeira base do pensamento judaico-cristão a respeito da morte, da experiência da morte, é essa cosmovisão do Antigo Testamento de que isso que nós habitamos, este corpo que temos, é um corpo feito do pó da terra, vindo do barro, e que um dia voltará a ele. Isso naturalmente baseado naquilo que o texto sagrado nos fala no livro do Gênesis, que Deus criou o homem do pó da terra. De fato, num certo sentido, ainda que alguns considerem isso apenas uma metáfora, na morte o corpo se desfaz e de fato vira brevemente pó, nada muito além disso. E o espírito volta a Deus. E aqui começa a se constituir a cosmovisão judaico-cristã.
quando nós morremos, de fato nós voltamos ao Senhor. Nós entramos num repouso em Deus, porque há um tempo ordenado por Deus até que Jesus volte para estabelecer em definitivo o seu reino. Então aqueles que morrem não entram ainda necessariamente no reino eterno de Deus, mas entram no descanso de Deus e ficam aguardando a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, de fato, há uma separação de corpo e de espírito. Por isso que, para aqueles que são cristãos e que seguem a tradição judaico-cristã, não faz muito sentido se apegar com muito choro e muito lamento ao corpo que está sendo enterrado, porque ali já não reside mais o espírito, já não reside mais a pessoa que nós conhecemos, que nós amamos, a quem nos afeiçoamos. Como seres humanos, nós nos despedimos, a cerimônia fúnebre é parte do nosso processo interno de dor e de luto, de vivermos a experiência da perda, de podermos lidar com ela, mas a verdade é que, espiritualmente falando, ali já não está mais a pessoa que nós amamos, porque ela já está recolhida para a presença de Deus. Ela vai aguardar no repouso de Deus até que venha a eternidade, seu espírito volta a Deus e o corpo naturalmente vai se decompor, como é o curso natural dessa matéria física. Então começa essa trajetória falando sobre a visão bíblica da morte e do pós-morte por este fato. Quando alguém morre, seu espírito volta para Deus. Não há ainda ali definição do eterno, não há ainda ali definição de quem viverá a eternidade com Deus e de quem morrerá eternamente. Entram num breve momento de repouso até que chegue o dia em que o Senhor defina quem entrará no seu paraíso e quem não entrará no seu paraíso. Sobre estes textos, nós veremos nos próximos podcasts. Espero estar ajudando e contribuindo para que você vá construindo uma cosmovisão bíblica sobre o que nos acontece após a morte. Que Deus traga luz sobre o seu entendimento, que você tenha nele um ótimo dia. Ficou com dúvidas ou quer sugerir temas para o nosso podcast Pensando sobre Verdades Eternas? Escreve para a gente, igrejadaflorestaacre@gmail.com. Não esqueça de nos seguir também nas plataformas Spotify e Apple Podcasts. Se está nos ouvindo pelo YouTube, curta e compartilhe.